Quem tá endinheirado aí hoje falou o Diego do Flamengo. Vamos ouvir o Diego chegando no aeroporto aí. Ganha o destruidor disso. Bom, a minha situação vai ser resolvida no momento certo. Eu acho que não muda em nada o meu relacionamento com o clube, meu desempenho, minha entrega, né, de corpo e alma, como sempre. E chegará um momento aí da gente decidir, né? E estando de volta aqui no Brasil, eu acho que vai agilizar um pouco mais, porém nós não temos uma data específica, né? Vamos nos concentrar agora no primeiro jogo aí de domingo. Como eu falei, não vai mudar em nada. Eu nunca contive as minhas palavras e nunca me preocupei em expressar aquilo que eu sinto pelo clube e pelos momentos que vivo aqui dentro. Então a minha postagem ela foi simplesmente transmitir a minha alegria e o prazer de sempre vestir essa camisa e em estar me sentindo feliz. Foi normal e natural pelo que eu já fiz anteriormente. Eu acho que o Diego renova. Eu acho que ele renova com o Flamengo. Vocês renovariam? Tá para renovar por um ano e meio, né? Um ano e meio. Um ano e meio, né? Até o final do ano que vem. Pelo salário que ele recebe atualmente, eu renovaria. O momento para estar no Flamengo é agora. Pô. E qual que é a opção dele? Jogar nos Estados Unidos? Estados Unidos parece que... Não. Se você fosse Flamengo ou se a gente fosse ele? Os dois. O Flamengo. E se você fosse ele? O Flamengo ofereceu um contrato de um ano e meio. Eu também ficaria. Se fosse ele, ficaria. Se fosse o Flamengo, renovaria. Não tem as luvas que ele recebeu no contrato anterior. Só o salário. A discussão é essa. Se fosse pouca coisa. Até porque luvas quem tem é o Diego Alves. Não, mas se fosse o Diego, também ficaria. Claro que sim. Então, mas aí que vai ter espaço, em algum momento vai jogar bastante. Mas pensem, Flavinho, por exemplo, o time do Flamengo, no meu time, hoje, eu não colocaria o Diego. Eu colocaria o meio campo ali com dois volantes, o Coediário e o Arão. Eu jogaria ali com a Arrascaeta de um lado, o Vitinho do outro e centralizado o Everton Ribeiro. Então você pode deslocar o Everton Ribeiro e a Arrascaeta no meio. O Diego não tem Vitinho, exatamente. Então, mas aí que tá. Tem gente que defende, inclusive o Paulo Lima, hoje a gente estava discutindo isso no Bom Dia Fox, ele defende o Flamengo jogar com volante só e você jogar com essa linha de 4 à frente. Você joga com o Vitinho, com a Arrascaeta, Diego e o próprio... ninguém marca. Então, mas o Coediário é um monstro. Mas quem é que volta? Coitado, mas você vai deixar o coitado marcando por 4 caras? Ele sugeriu até que o Diego pudesse ser talvez esse cara que voltasse um pouco aí para recompor o meio campo. Quem? O Diego. Eu, particularmente, não tiraria o Arão. Eu acho que o Arão termina o ano melhor do que o Diego. Eu acho que o Diego não tem que ser um cara para jogar ali junto com o Coediário. Pra mim, o Diego, é a crítica que eu sempre faço ao futebol do Diego. Ele tem muita bola, mas ele não pode jogar longe do gol. Eu acho que o Diego chuta bem, ele tem bom passe, ele é um cara dinâmico, um meia com a qualidade do Diego tem que chegar mais à área, tem que se apresentar mais pra decidir jogo. Ele é muito bom jogador. Agora, ele não pode passar o jogo todo ali ao lado do volante, que aí ele não acrescenta nada. Você tendo um cara como o Diego à frente, lógico que resolve. Eu quero saber o que o senhor quis dizer com isso. Não, passa, mas ele ri. Quero saber o que... É ridículo, coisa ridícula. Ele falou, o Diego tem muita bola. Você falou, senhor? O que você falou? Eu falei, pô, sei lá, deve ser doença isso. Nossa. Eu tenho Você voltou, né? Eu, graças a Deus, só 2. Tem os caras que é mono, né, Flavinho? Tem os mono. Não, mas deixa eu falar sério. Não, porque às vezes é doença. Deixa eu falar, mas eu se fosse o Diego... E eu vou te falar, o Diego tem uma vantagem. O Diego mostrou... Cara de grupo, né? Que é um cara de grupo. Então, se precisar ficar num banco, se precisar ficar, ele não enche o saco. Isso é importante. O Diego é um líder dentro do time do Flamengo. Tá encaminhado. Aí, pode falar, um time que se dá o luxo de ter Arrascaeta e Diego... E acho que dá pra jogar os dois. Não, olha, vou falar... O Abel consegue? Dá pra jogar os dois? Eu já botar o Arrascaeta aberto, né? Que nem o Flavinho falou ontem. Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. Claro que dá. Mas aí o Vitinho roda. Sim. O Vitinho não fez nada de tão espetacular até agora. Mas como é que você montaria o meio campo? A chegada da Arrascaeta foi o jogador mais caro da história do Flamengo. O Coediário e o William Arão. Pela direita, o Everton Ribeiro. Diego mais centralizado. Arrascaeta pela esquerda e o Gabigol. Nossa senhora. É brincadeira. Agora, a gente tá levando em consideração... A gente tá colocando o Vitinho pelas declarações do Abel. Sim. Ele quer jogadores rápidos, Arrascaeta e Everton Ribeiro não são. Eu tenho outro jogador, pra mim, que é tão rápido como o Vitinho, mais proativo e que terminou bem a temporada, que é o Berril. Eu gosto do futebol do Berril. Então, mas o Berril tá bem atrás aí nessa lista de jogadores. Então, mas eu acho o Berril um cara que, em termos de proatividade, daquilo que o Flamengo vai precisar no ano,
São jogadores ligados 100% no jogo. É legal que tem, o Berril é muito mais um jogador produtivo nesse sentido do que o Vitinho. Você prefere então, pra grupo, extremamente pra grupo eu até concordo contigo, mas eu acho que pela você prefere, Passicani, por dentro, não. Um homem mais proativo e mais rápido? Ou um cara mais intenso? Então, aí se você fala... Um cara que não é tão rápido, mas é intenso. O que você prefere? Pô, não vou. Você, olha... Você, coração. Você tá parecendo um zigotinho, né? Você, coração. Felipe ou sem coração? Deixa eu falar. Olha, essa escalação que o Flavinho deu. Parece, hein, Benja? É boa. Cuejar, William Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E o Gabigol lá na frente. Gente do céu. Do meio de campo à frente, o time do Flamengo... Não, por nomes. Mas por estilo de jogo, Benja, o Flamengo ele precisa ter caras rápidos aí nas beiradas de campo. Não, mas peraí. Do meio de campo à frente, esse time do Flamengo... O papel é muito bom. É surreal. Mas o Arrascaeta é um cara pro mercado brasileiro, é surreal. O Arrascaeta com o Berril... Mas eu não vejo o Diego jogando aberto, gente. O Diego não você põe o Arrascaeta de um lado, o Berril do outro, o Diego centralizado com o Gabigol. Mas é que tá, aí você tira do time o Everton Ribeiro. Sim, eu também do time o Everton Ribeiro. O Flamengo do meio campo à frente é um time, na minha opinião, no papel, por exemplo, melhor que o Palmeiras. Fala isso que aqui chora. Se você falar isso, começa a ter chilique. Daqui a pouco ele vai ter chilique. Ele falou que se comparar o Palmeiras e Flamengo hoje, dá 9-2 Palmeiras. Os únicos jogadores... Não. Do Flamengo hoje, que jogariam no time. Mas do meio pra frente... são Arrascaeta e Gabigol. Peraí, do meio pra frente é 3-3. O resto é todo mundo melhor. Peraí, eu tô só falando... Eu não tô criticando o Palmeiras. Tô só falando que no papel não ganha nada. Que no papel do meio pra frente, eu acho o time do Flamengo um timaço melhor que do Palmeiras. Agora, se você pega a defesa do Palmeiras, pra mim é muito melhor que a defesa do Flamengo. Mas eu acho que do meio pra frente tá empatado. Por exemplo, o meu meio campo aí, somando as duas equipes, eu jogaria ali com Cuejar e Bruno Henrique. Tá certo? Laterais de campo, eu acho que o Palmeiras leva vantagem nas duas. Tanto de um lado aí com o Ricardo Goulart e na outra o Dudu, do que o Flamengo com o Everton Ribeiro. Mas ontem vocês me criticaram e tá todo mundo falando que o Goulart vai jogar pelo meio. Atrás, exatamente do jeito que eu falei. Pode ser. Exatamente do jeito que eu falei ontem. Ele vai jogar atrás do centroavante, jogando ali pelo meio. Ele é bom pra caramba. Aí ele é bom pra caramba. Então aí seria... passe. Então pensando dessa forma, aí você colocaria o Ricardo Goulart contra o Arrascaeta. Não. Mas aí brigaria, porque o Arrascaeta também, teoricamente, vai jogar centralizado. Isso. Então é Arrascaeta contra Ricardo Goulart. Isso, eu sou mais o Arrascaeta. Hoje eu também acho. O Arrascaeta deve jogar pela esquerda. Eu acho que o Arrascaeta deve jogar pela esquerda. O Arrascaeta pode jogar igual no Cruzeiro, aberto pela esquerda. Ele vai jogar aberto pela esquerda. No Cruzeiro ele jogou assim, mas há quem defenda que no Flamengo ele vai jogar centralizado para abrir o Everton Ribeiro e o Vitinho. Ô, mano, aí vai cair na escalação que o Flavinho falou. Você vai ter o Diego centralizado com o Arrascaeta na esquerda. Entendeu? Mas eu não vejo o Diego como titular, cara. Sinceramente, não vejo. Não vê? Eu acho que aquela linha ali, o trio ofensivo à frente dos dois volantes no Flamengo, eu ainda continuo achando que será Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho. Aqui, o Pascoal Alfredo Manuel pergunta pra você se o Diego não pode jogar de segundo volante. O time perderia muito com isso? Acho que perderia muita força. Perderia muita força de marcação. Porque ele é um jogador do meio pra frente. Todo mundo cobra que ele chegue mais na área, que ele entre mais na área. É porque ele joga por trás, Pascoal. Não, é possível. Eu acho que é. Eu acho que como segundo volante não precisa necessariamente ser um segundo volante. Olha aqui, você pode fazer aquela linha de 4 que o Paulo Lima falou e você ter o Diego ali pelo meio, não aberto. Entendeu? Olha aqui, o Flavinho, o Rodrigo tá discordando de você, ó. Ele fala que o Arão é banco pro Pires. Tem que ser Pires, Cuejar, Diego, Arrasca, Everton Ribeiro, que ele põe de paredes, insubstituível, e Gabigol. Aí ele coloca dois volantes de pegada, né? O Pires. Ou então tem gente achando que aquele menino, como é que chama o outro lá? Jean Lucas, muito bom jogador. Mas o Pires da Mota, ele briga com o Arão não é unanimidade pros torcedores do Flamengo, mas o Arão foi pedido do Abel pra ficar. Pra não negociar. São Paulo queria. E ele terminou bem o ano, ele tinha mercado. Ele não começou bem, ele terminou bem. Quem terminou bem o ano também foi o Everton Ribeiro. Sim. O primeiro semestre dele foi ruim. Horrível. Sim, é por isso que eu não tiraria o Everton Ribeiro do meu time. E lembrando que o Flamengo ainda tem Uribe, Berril, Dourado. Henrique Dourado. Você só fala pra frente. Olha, vou dizer uma coisa. O problema do Flamengo é Se o Flamengo conseguir negociar o Henrique Dourado, eles vão negociar ontem. Mas tem um salário altíssimo. O Flamengo vai ter que pagar. Não vende. O Flamengo vai ter que pagar. Mas eu acho o Henrique Dourado uma ótima opção para alguns jogos. Ele jogou bem com o Abel. O Inter tentou empréstimo, mas ele jogou muito bem com o Abel. O jogo tá enroscado para fazer gol de cabeça. Ele era bom pro Corinthians. O Flamengo não parou. O Flamengo tá atrás. O Flamengo vai contratar mais aí. Eu acredito que mais 2 ou 3 jogadores até o final de janeiro, pelo menos. Quais posições? O Flamengo tá atrás de um zagueiro.
O Miranda não quer voltar para o Brasil agora, o Miranda quer terminar o contrato dele na Itália, ele não quer sair de lá agora. E o Flamengo está tentando. Ofereceram lá aquele garoto lá do América Mineiro, o Messias. Messias foi oferecido ao Flamengo. O Internacional está procurando, mas é outra promessa. E o Flamengo está tentando. O Cáceres não sei, eu sei que o Flamengo está atrás do zagueiro. O uruguaio, o Martin Cáceres foi oferecido ao Flamengo. Não, você esquece. Mas o salário... O Flamengo falou que o Flamengo não vai atrás até do porque Pablo. o Cáceres está numa temporada horrorosa. Ele fez apenas 8 jogos com a Lazio. Lateral, né? Ele joga nas duas, lateral e joga na linha com um terceiro homem de defesa. O Pablo era um cara que viria para a zaga do Flamengo e daria jeito. Muito mais zagueiro do que qualquer um desses aí que o Flamengo tem buscado ultimamente. É verdade. Sim, aí você falou... E o Pablo melhora o Bordeaux está no meio da tabela no Campeonato Francês. Foi eliminado da Copa da França pelo Le Havre. Não sei se o Bordeaux vai negociar, mas o Pablo é um baita zagueiro. Mas, gente, se o Flamengo, com o poder de investimento que ele tem hoje, não conseguir tirar um jogador do Bordeaux... péssimo. Do Bordeaux? O Pablo foi convocado para a seleção brasileira recentemente. Que recentemente, Pascoal. O Flamengo precisa de... Na última relação ele estava convocado. O Flamengo precisa... O Flamengo, para mim, precisa de 2 laterais. Ué, o Pablo não estava na última convocação. Gente, zagueiros da seleção brasileira lá, vamos falar a verdade. Jogou com a seleção do Brasil até. Thiago Silva, Pascoal Miranda. Pascoal, cadê o... Não nessa festa aí não, Pascoal. Você citou 3. Não, mas essa quarta vaga aí, você vai falar... Rodrigo Caio também já foi, gente. Tem a quarta e tem a quinta vaga. Ô, Pipo, você o Felipe tá à frente do Pablo, o Militão tá à frente do Pablo. Mas foi chamado, foi o Pablo. É isso que eu tô falando. O negócio é o seguinte, tem algumas convocações que nem Deus explica. Por exemplo, o Rodrigo Caio, vocês acham zagueiro de seleção? Já foi também, parceiro. Cara, pode falar? Mas o Pablo tem condições. Eu acho o Rodrigo Caio um baita do zagueiro. Melhor do que esse que eu citei, Felipe. Não é um companheiro, eu tô falando o seguinte, antes de sair de férias, eu falei, se fosse Corinthians o Flamengo, contrataria o Rodrigo Caio. Mas eu falei pra mim, contratou bem demais o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem que ser maloqueiro agora no Flamengo. Tem que ser maloqueiro, não precisa jogar bola. Play pra lá, fair play pra cá. Não é Rodrigo Caio. Agora, é sangue no... Não precisa ser maloqueiro, precisa jogar bola. O Pablo tá jogando no Bordeaux. Tá jogando. O Mano acho que é mole tirar. Peraí, o Flamengo hoje, olha o caminhão de dinheiro que ele já investiu em contratações. O dinheiro dele, nosso dinheiro. Acaba. Você tem que pegar 4 do nosso dinheiro pra dar um deles. Não, nem fala isso. 4 não, 5. Pascoal, o Flamengo, se quiser, tira o Pablo de lá. Nada, mano, é difícil. O Pipo. Ué, o Miranda ia custar quanto pro Flamengo? O Miranda ia custar 10 milhões de euros, né? Não, só não sei. Isso. Não sei. A Inter de Milão colocou 10 milhões de euros. O Pablo custa menos que isso. Eu não sei. Custa menos. Óbvio que custa. Não sei. Eu acho que custa menos. Mas pode falar, mas eu vou te falar. O Miranda cairia bem no Flamengo? Cairia, mas o Miranda não é maloqueiro. Não, mas é outra coisa. Como é outra coisa? O Miranda é um Rodrigo Caio, ele tem um semblante. O Baresi foi o maior jogador. Miranda é um gênio. Vira chavinha. O Maldini não era maloqueiro. Os caras eram maloqueiros. O maior zagueiro da história do futebol brasileiro, chamado Mauro Ramos de Oliveira, o apelido dele era Marta Rocha. Pela elegância, Marta Rocha foi uma Miss Brasil. O Luiz Pereira era maloqueiro? Não, maloqueiro. Só parar com isso aí, o Gamarra era maloqueiro? Aí você tá pegando um gênio. O Maldini era maloqueiro. O Gamarra era maloqueiro. Você tá colocando na mesma frase Rodrigo Caio e Gamarra. Não, eu tô falando que não precisa ser esse negócio de maloqueiro. O Rodrigo Caio não tem que mudar nada. Precisa mudar, o semblante de bonzinho. O Rodrigo Caio é um baita... O Rodrigo Caio joga bola. O Rodrigo Caio é um baita cara de grupo. Cheio de jogador maluco. É um cara de grupo que agrega, que não enche o saco. Excelente contratação, ele vai arrebentar no Flamengo. Ô, Pipo, por onde anda? Só pra citar, o Manchester United procurou o Pablo. É tão fácil tirar o Pablo de lá. Pablo que o Manchester United tem mercado na Europa. Ô, Pipo, fala em mercado na Europa, por onde anda Davi Luiz? Davi Luiz está no Chelsea. Mas não tá titular, não, tá? Não, o contrato dele termina no meio do ano. Vai e volta. O Davi Luiz não termina o contrato no meio do ano. E tem muito mais mercado na Europa do que o Pablo. O Davi Luiz tem mais mercado que o Pablo. Óbvio. É um cara de... Se é difícil tirar o Pablo do Bordeaux, o Davi Luiz é fácil. Eu não falei que é fácil. Eu falei? É que você deixou entender. Não, senhor. Mano, o contrato vê-se no meio do ano. Mas aí que tá, senhor Mano. É um cara que tem mercado. É um cara que é muito mais famoso concordo com você. O Pablo. Sim, eu não falei que o Flamengo tá contratando. Eu perguntei do Davi. Não deu. Não adianta você falar isso, que eu não falei nada. Só que, pra quem tá procurando zagueiro, eu falei, pô, e o Davi Luiz? Porque tem esse detalhe, o Davi Luiz termina o contrato no meio do ano. Mas parece que ele já deu uma... Assim, eu tô me baseando naquilo... É o Benfica. Provavelmente que ele quer terminar a carreira do Benfica. O Davi Luiz... Não, ele não quer terminar. Quem tem que encerrar a carreira? Ele tem 31 anos. Não, ele assina o contrato... Ele deu uma entrevista uma vez que ele queria encerrar a carreira um dia no Corinthians. Como ele quer encerrar a carreira no Benfica? Tô falando pra você. Tem 31 anos, você quer... Ele vai jogar o quê? Uma temporada? Benfica. O Davi Luiz vai jogar até 38, 39 com o pé nas costas. Que jogue, mas a prioridade agora... Já tá aposentando o cara, é isso? Ele
aposentar. Falou que vai encerrar a carreira no Benfica. Pascoal, hoje tem 31 anos. Não, hoje... Novinho, Pascoal, tem 31. O que ele vai encerrar a carreira? Não pode fazer um contrato de 5 com o Benfica e ficar lá? Ah, vai dormir, Pascoal. Pascoal, vai dormir. Então é o seguinte, eu, se fosse Flamengo, eu ia atrás do Davi Luiz. Pera um pouquinho, o Davi Luiz tá jogando direto lá no Chelsea. Ele tem 21 jogos na temporada. Quem mais jogou... Jogou 22 partidas. Exatamente. Não é absoluto. Ele jogou 20 de 22. Exatamente. Não é tá em dúvida. O Rüdiger jogou mais que ele, 22 jogos, ele tem 21. Então o Pipo vai falar, tá vendo? Eu tinha razão, ele não tá jogando. Ele tá jogando. Mas olha, eu vou te falar. 20 dos 25. Eu vou falar pra você, hoje não custa nada, literalmente. Você manda um WhatsApp e já não sabe nem ligar, Interurbano a cobrar, nada. E não foi substituído em nenhum jogo. Eu tentaria. Ué, o Flamengo hoje. 3 vezes só. É muito dinheiro, Davi Luiz, é muito dinheiro, mas tenta. Às vezes o poder de sedução. O Gabigol, gente. O Flamengo tentou Miranda. Eu vou dizer um negócio pra você. Recebeu não, é isso que você falou. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Há um mês atrás, o Gabigol. Legal. Há um mês atrás, o Gabigol internamente no Flamengo era tratado como um sonho e difícil de ser realizado. Mas o Gabigol não tinha mercado na Europa. Não, mas era um sonho. Eu sim, não é isso que eu estou discutindo. Não estou colocando o Gabigol no mesmo patamar do Davi Luiz hoje, em termos de mercado. Mas internamente, pelos valores, pela negociação difícil, era um sonho praticamente impossível. Cara, você tem hoje. Qual jogador não quer jogar no Flamengo? Ainda mais numa situação igual essa. Paga em dia, vai morar numa cidade que tem seus problemas. O Rio de Janeiro é legal pra cacete, cara. É uma cidade legal pra morar. Receber em dia, jogando no Maracanã lotado todo dia. O Davi Luiz é um jogador. O Davi Luiz é muito maior do que do muito maior, não sei. Não, mas é maior do que do Gabriel. É difícil. Libras, né? Não, eu não falei que é difícil. Ele ganha em Libras, né? Ele ganha em Libras. Não, eu não falei que é difícil, é dificílimo. Eu tô falando que o Flamengo hoje tem nas mãos um poder de sedução. Pra sonhar, vamos sonhar alto. É isso? Não, o Flamengo tem nas mãos um poder de sedução muito grande. Então, é isso que eu tô querendo falar. Pro Pablo, se a gente fizer um comparativo em termos de viabilidade isso serve de negócio, mais pro Pablo do que pro seria mais viável você trazer o Pablo inclusive financeiramente falando, do que um Davi Luiz. O Davi Luiz seria um impacto muito maior, claro. É um cara que já foi titular absoluto e inquestionável da seleção brasileira. É um cara que até o próprio atrativo dele, a figura dele, já atrai muito mais do que o Pablo. Mas hoje, em termos de negócio, para o Flamengo, seria muito mais viável a contratação do Pablo do que do Davi Luiz. Mas o que eu estou querendo saber... Quem o Flamengo poderia ter tentado contratar era o Pepe, que acertou com o Porto. Sim. Esse era um jogador que o Flamengo tentar contratar. O Pepe... Tava fácil. Tá final de contrato, não, ele se livrou lá do Besiktas, né? Ele nunca se mostrou interessado em jogar no Brasil, né? Então, mas aí que tá. Esse é um cara que eu acho que seria, de todos que nós estamos falando aqui, seria o... combinaria muito essa dupla. Com o Flamengo, essa loucura dele. E Pepe com jogador de... Entendeu? Mas você imagina... O Pepe seria legal. Mas você imagina o Davi Luiz com o carisma que ele tem. O Davi Luiz tem um carisma absurdo. No Flamengo... E olha, tem jogador que às vezes o Flamengo hoje não paga mal. Mas tem jogador que sai cedo do Brasil e alguns tem aquela coisa do internamente uma coisa, no país que eu nasci não joguei, não ganhei, não... O Deco, quando quis voltar, que ninguém acreditava que ele quis voltar, eu entrevistei o Deco um pouquinho antes, na época, fui até eu que falei, o Deco vai jogar no Fluminense, naquela época. O Deco tinha aquele negócio, saí do Brasil com 18 anos. O Deco andava aqui em alguns lugares do Brasil, as pessoas não sabiam que era o Deco. E aí o cara falou, queria jogar no Brasil, veio pro Fluminense, ganhou título, Tentar não custa. Michael Corleone sempre falava lá, hein? Nossa família mostrou que nada é impossível no poder do chefão. O poder de sedução do Flamengo hoje é muito grande. Por que não tentar? Mas aí eu concordo com o Mano. Tá com números absolutos lá. Se você for aplicar um dinheiro, é mais viável a negociação com o Pablo do que com o Davi. O cara que sai do Brasil acho mais com 18 anos de idade e hoje está com 31, ou seja, saiu do Brasil há 12 anos e morou praticamente a vida dele na Inglaterra, mas passou também pela França e Portugal. Sabe, meu... O cara está completamente adaptado à vida na Europa, ganha bem, tem mercado.
Acho que tem de tudo. Tem cara que quer voltar. Tem cara que quer voltar, tem cara que não quer. O Deco jogou a vida inteira na Europa. O Mineiro, quando foi pra lá, nunca mais voltou. O Deco voltou com 33, 34. Não sei se não, acho que menos que 32. Acho que tem de tudo, não tem. Tava no Chelsea e pediu lá pro Abramovich, que era o preciso ir embora. Tem jogador que quer ficar lá, que jogador que quer morar na Europa. Ele é um cara que eu não vejo hoje o Davi Luiz de volta ao Brasil. Eu também não consigo. Não, porque eu acho que ele não jogou no Brasil praticamente, né? Nem por ter, não é nem por isso. Ele é um cara que ele é um dos jogadores mais valorizados do elenco do Chelsea, apesar do contrato dele terminar agora, mas há uma sinalização de permanência. O Caio Daniel fala aqui pra mim que o Davi Luiz ganha 140 mil euros por semana. Por semana. Aí, cara. Quer dizer, são 280 mil euros a cada 2 semanas. Quase 4 pau pra 460 mil euros. 560 mil euros. 560 mil por mês. Você multiplica isso por 5, quase? Quase 3 pau. Quase 3 milhões. O Benfica e joga no Chelsea, mora em Londres. O Benfica paga isso? O Benfica paga bem. Mas paga mais. Paga muito mais que o Flamengo. Paga em euro também. Bom, só dei uma sugestão. Cara, mas... Não, é caro. Bem caro, por sinal. A mas questão... É um não. Eu pensei, porque como sugestão, pela situação contratual dele, é válida. O contrato dele termina agora. Você tem todo o direito de tentar conversar com o jogador. Pode mandar um WhatsApp. Agora, na realidade... É que a realidade, eu acho que ainda... Estou voltando à realidade. Porque ele tinha perdido espaço na temporada passada. Rodolfo e Rodrigo Caio. O Léo Duarte. O Léo Duarte tá perdendo. Rodolfo. O Flamengo deve estrear domingo contra o Bangu, provavelmente com o Rodolfo e Rodrigo Caio e Rodolfo. Fica uma zaga baixa com o Léo Duarte e Rodrigo Caio. Caio, é verdade. O Rodolfo é gigante. Se bem que e o Rodrigo Caio Paris Saint-Germain joga com o Thiago Silva e Marquinhos. Que são baixos também. São baixinhos, são dois catataus. Mas tem aquele negócio da Europa, né? Que não vale mais que Thiago Silva 3 cruzamentos por primeiro tempo, por tempo, né? Então isso é verdade. Mas o Thiago Silva... A Europa, o jogo, a bola tá no chão, mas é verdade. Se for uma coisa certa, se for uma coisa... O jogo na Europa não é um jogo aéreo. Não é o chuveirinho. É só lá embaixo. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil é o tempo inteiro. Mas aqui a gente tem que adaptar o jogo no chão também. Parabéns, nunca tinha pensado nisso. Eu sou uma usina de ideias. Não, de observação. Mas seria... O jogo na Europa é rasteiro. É rasteiro. O Mascherano jogava de zagueiro no Barcelona. Eles conseguem jogar lá, sem problema nenhum. Sim. Mas se não tiver um zagueiro alto para o Flamengo no início de temporada, acho muito difícil. Do modelo sul-americano. No modelo sul-americano, até mais uma Libertadores. O Davi Luiz é gigante. O jogo inteiro. É grande. É verdade. É isso aí. Mas Rodrigo Caio e Rodolfo é a zaga ideal? Não, claro que não. Claro que não. O Rodrigo Caio ainda eu já contesto. Eu acho que ele é um